Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro de Direito Administrativo. Hoje vamos falar de um dos temas mais cobrados em provas em Direito Administrativo. Não diferente, também cobrado na nossa prova da Brigada Militar. Hoje nós falaremos de atos administrativos, beleza? Então, vamos lá. No Estado, tá? O exercício de suas funções ele é praticado através de atos, tá? De diversas naturezas, como atos legislativos, atos judiciais e atos administrativos. Eles são inconfundíveis entre si, ou seja, todos eles são diferentes e eles são inconfundíveis, beleza? Nessa aula a gente vai que nos interessar a prática dos atos administrativos apenas, tá? Que são aqueles que são produzidos no exercício da função administrativa, como já diz o nome, tipicamente pelo poder executivo, ok? Tá, isso porque, então, o quê? Os atos legislativos, a exemplo das leis, né, e os atos judiciais, através de decisões judiciais, resultam no exercício das funções legislativa e jurisdicional, respectivamente, fora do objeto de estudo do direito administrativo. Ou seja, na esfera judicial, temos os atos judiciais. Na esfera, né, legislativa, temos os atos legislativos. E na esfera administrativa, os atos administrativos. Beleza? Cada um deles tem a sua esfera a se ocupar. Mas antes de avançar, reparem que, de modo atípico, o poder judiciário e o poder legislativo também praticam atos administrativos, beleza? Cada um tem seu tipo de ato, certo? Tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário. Mas os dois também podem praticar atos administrativos, beleza? Especialmente atos na gestão interna. Vamos supor, né? Dentro de uma repartição. Uma repartição, é necessário que faça alguns documentos. E esses documentos são chamados de atos. E documentos ligados à administração, logo, são atos da administração, atos administrativos. Beleza? É o caso, exemplo, que dos atos relacionados a concurso público, organizado pela Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é ligada aonde? Pelo Poder Legislativo, né? E a licitação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o quê? Já a parte ali da área judicial, certo? Então, o que tu vê ali? Que eles fazem atos administrativos, por mais que sejam de esferas diferentes. Isso caiu na prova, tá? Tanto que as manifestações administrativas podem se dar através de quê? De atos administrativos, em sentido estrito, que podem ser emanados pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. O que a questão está querendo dizer? Por mais que os poderes são diferentes, ambos praticam também atos administrativos. Não somente o Poder Judiciário vai fazer um ato jurisdicional, mas também pode praticar um ato administrativo. Não somente o Poder Legislativo vai fazer somente o ato legislativo. Não, também pode também praticar o ato administrativo. É o que a sua questão está querendo dizer. As manifestações administrativas podem se dar por atos administrativos em sentido estrito, que podem ser emanados pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesses dois últimos casos, tem função atípica, sendo passíveis tanto de tutela como de controle judicial. Beleza? Tá correto? Corretíssimo. Tá? É o que é como eu disse. A questão quis dizer o quê? Que tanto o poder executivo quanto o legislativo e o judiciário, por mais que eles são diferentes um do outro, todos eles praticam atos administrativos. Ok? Os atos administrativos também não se confundem com os atos políticos ou atos de governo. Eles são diferentes. Estes atos são praticados no exercício da função de governo. Guardem isso, já caiu em prova, tá? Os atos políticos ou atos de governos, eles são praticados no exercício da função de governo. A exemplo de um veto ou um projeto de lei, não são atos administrativos, eles são atos de governo. A declaração de tratados internacionais ou a fixação de metas de governo. O que você tem que guardar? Edição de leis, decretos, são documentos.
E todo documento é um ato, certo? Mas ele é um ato administrativo? Não. É um ato de governo. Beleza? Ou um ato político. Isso já caiu em prova também. Exemplo, o ato que decreta o estado de sítio previsto na Constituição Federal. Opa! Estado de sítio, quem decreta é o governo. Então, para você, ele é um ato de governo ou um ato administrativo? É um ato de governo, certo? Vamos continuar aqui a questão? O ato que decreta o estado de sítio previsto na Constituição Federal é ato de natureza administrativa, de competência do presidente da República? Não. É um ato de natureza governamental, ato de governo, beleza? O que ele está querendo dizer é que é um ato administrativo. Está errado. Então, logo, sua questão está erradíssima, ok? Os atos, além disso, situando os atos administrativos em relação aos demais atos e fatos, tá? Com repercussões jurídicas para a luz das doutrinas civilistas, temos que, para o direito, importa todo e qualquer fato que tenha efeitos jurídicos, tá? Vamos agora fazer a diferença entre fatos jurídicos e vamos falar sobre também a parte de atos jurídicos. É importantíssimo. Este grande conjunto de fatos com efeitos jurídicos dá-se o nome de quê? De fatos jurídicos, em sentido amplo. Estes fatos jurídicos, por sua vez, ele pode decorrer de um acontecimento da natureza, beleza? Ou da vontade humana, beleza? Então, vai acontecer o quê? Nesse caso, nos fatos jurídicos, ele é dividido em dois, em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, um fenômeno da natureza, vamos supor que houve a inundação no Rio Grande do Sul aí. Porra, destruiu todo o estado. E para você liberar verbas para reconstruir o estado, você tem que fazer o quê? Uma documentação. É uma documentação governamental também, mas também tem uma governanção administrativa, né? Uma documentação administrativa. E esse ato administrativo, ele é um fato jurídico no sentido estrito. Por quê? O que aconteceu para haver aquela catástrofe? Um fenômeno da natureza, que foi as chuvas. Então, ele é um fato jurídico de sentido estrito. Mas também, o fato jurídico ele pode ser no sentido amplo, por exemplo, através da vontade humana. Vamos supor que a gente deverá fazer uma documentação de uma desapropriação de um imóvel. Para poder desapropriar tal imóvel, não foi necessário que alguém, né, ou duas pessoas entrassem em um acordo? Então, houve uma vontade humana. Então, logo, esse ato jurídico, ele é um sentido amplo, entendeu? Quando há vontade humana, esse fato jurídico, ele é um sentido amplo. Quando há um sentido de um acontecimento, de um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, ele é em sentido estrito, ok? Guarde isso que já caiu na prova também. Para deixar um pouco mais entendido, né? A gente colocou aqui o mnemônico. Fatos jurídicos em sentido amplo, tá? Em sentido amplo, quando há vontade humana. Os fatos jurídicos podem se tornar em dois: fatos jurídicos em sentido estrito e atos jurídicos em sentido amplo. Fatos jurídicos podem ser acontecimentos com consequências jurídicas, não se desfazem, como, por exemplo, um nascimento, uma morte, a inundação. Ou seja, o nascimento é um fenômeno natural, certo? Houve a vontade humana? Sim, mas a natureza fez com que nascesse e gerasse aquele bebê. A morte não é uma causa natural? Sim. Então, a inundação, então, são coisas naturais, com fatos jurídicos, em sentido estrito. Agora, atos jurídicos detêm o quê? Uma manifestação de vontade. Podem ser desfeitos ou anulados ou revogados. Exemplo, desapropriação, licitação, ou a exoneração de servidor, ou a vontade o quê? Humana. Ok? Note ainda que a gente pode fazer o quê?
que todos os atos jurídicos, em sentido amplo, né, por sua vez, eles podem resultar de uma declaração unilateral, ou seja, de vontade, tá, dos atos jurídicos em sentido estrito, ou na manifestação de duas ou mais pessoas, que seriam os negócios jurídicos. Os atos jurídicos, agora vamos falar em sentido amplo. Os atos jurídicos podem ser atos jurídicos em sentido estrito, seria a declaração universal de vontade, por exemplo, uma licitação, uma exoneração do servidor, uma licença, ou negócios jurídicos, que seria a declaração de duas ou mais vontades, como, por exemplo, um contrato administrativo. Beleza? Conceitos de ato administrativo. Segundo a jurista, tá? Maria Silvia Zanella, o que ela diz a respeito do ato administrativo? É a declaração do Estado ou de quem o represente que produza efeitos jurídicos imediatos. Guardem, tá? Essa definição de ato administrativo, tá? Com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Isso é um ato administrativo. É um documento, digamos, público, quase, né? Que produz efeitos jurídicos, que poderá envolver a justiça. Então, um ato administrativo é uma declaração, ela pode ser feita diretamente pelo Estado ou por terceiros que fazem, né, a vontade do Estado, como, por exemplo, um policial militar, né, aplicando uma multa, é um ato administrativo. Tudo bem que ele está representando o Estado, mas alguém está fazendo pelo Estado, entende? O ato administrativo também é sujeito a regime de direito público. O ato administrativo ele produz efeitos jurídicos imediatos. Ele é passível de controle judicial e é sujeitável à lei, ou seja, ele sempre está entrelaçado à lei. A seguir, vamos analisar cada um desses elementos da definição de atos administrativos. Primeiro, declaração. Ele é uma declaração. Que parte? A prática de um ato administrativo, ele requer o quê? A exteriorização de uma vontade. Como exige uma declaração, o silêncio da administração, ele não é considerado um ato administrativo. Como a gente acabou de dizer, ele precisa de uma exteriorização de uma vontade, ou seja, alguém tem que emitir um ato administrativo, seja para aplicar uma multa, seja para nomear alguém a um concurso público, ou seja, ele precisa da vontade de alguém. Ele precisa que alguém edite, publique, entendeu? Tanto é que, como a gente acabou de falar, o silêncio da administração não é considerado um ato administrativo, tá? Como regra geral. Para alguns juristas dizem o quê? Que o silêncio que produz efeitos jurídicos consiste em um fato administrativo e não um ato. O ato, o nome já diz, é você atuar, é você ter uma exteriorização de vontade, é alguém tomar, né, e tomar como próprio ali aquela situação e fazer acontecer, tá? Então, o silêncio da administração, ele não é considerado um ato administrativo, mas sim um fato. Há uma diferença. Isso já caiu em prova. Então, guardem essa parte aqui, tá? Quanto à declaração. O silêncio da administração não é considerado um ato administrativo, ok? E sim um fato. Para que seja considerado um ato administrativo, é requerido a exteriorização de uma vontade. Alguém tem que requerer, alguém tem que, né, exigi-la. Isso já caiu em prova. Exemplo, caiu aqui na provinha de Fortaleza. A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer, ou seja, abster significa recusar, ou seja, recusou de emitir um parecer, ou seja, se manteve quieto, se omitiu. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado um ato administrativo que produz efeitos jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial. Isso é verdade? Isso é certo? Erradíssimo. A gente acabou de falar agora que o silêncio da administração
não é considerado um ato administrativo, e sim um fato, ok? Então, a questão está errada. Vocês notaram que não é difícil, né? Não é difícil quanto ao conceito que você tem que aprender, que você tem que saber é as partes chaves que você deve estudar para a prova, ok? Diferentemente do que ocorre, né, no direito privado. No direito administrativo, o silêncio da administração pública, em regra, não significa sua concordância, tá? Nesse caso, o administrado teria que se valer de outros meios para sanar a omissão da administração, ok? Isso porque no direito administrativo, o silêncio somente tem significado de ausência se a lei expressamente prevê tal efeito. Por exemplo, né, no dispositivo da lei prevê que, passados 90 dias da solicitação, haveria o consentimento tácito. Bom, é como disse, né? O silêncio da administração pública, em regra, não significa sua concordância. Feita essa ressalva, é importante perceber que a declaração de vontade ela é emitida, como regra geral, por um representante do Estado, como dirigentes de autarquias, fundações públicas, estatais ou servidores de um órgão da administração. Guardem, tá? Admite-se também, tá? Que determinados particulares pratiquem atos administrativos em nome do Estado, tá bom? Como é o caso de empresas privadas que prestam serviços públicos. Exemplo, você que tem um nome sujo, tá? No Serviço de Proteção de Crédito, SPC e SEASA. Bem, é um órgão público, é um órgão privado, né? Que delimita ou mostra, né, aos consumidores o seu nível de crédito, se você está com o teu nome sujo ou não. Por exemplo, se você deve uma loja de eletrodoméstico pegou, sei lá, um celular e não pagou, seu nome vai ficar sujo. Logo, alguém vai te cobrar. A empresa geralmente te cobra. Se não, ela paga ou contrata uma nova empresa, que essa empresa compra a dívida dela e assim essa dívida que era de tal lugar passa a ser dessa empresa. E essa empresa começa a te cobrar. Ou seja, ela é o quê? É um determinado ente particular que pratica o quê? Um ato administrativo em nome do Estado. Ou seja, o SPC. Ele pegou essa dívida do SPC e agora comprou. E ele agora vai tentar negociar contigo que perdeu. Então, é um serviço de terceiro, praticando um ato administrativo em nome do Estado. Entendeu? Então, o que a gente pode dizer aqui é que determinados particulares também podem praticar atos administrativos em nome do Estado. Beleza? Ou seja, o Estado vai atuar meio que indiretamente. Beleza? Como é o caso das empresas privadas, que prestam serviços. Isso já caiu em prova também. Então, guarde. Estou deixando aqui bem mascadinho. Então, guarde para a sua prova. Segundo o ato administrativo, admite-se também que determinados particulares podem praticar atos administrativos em nome do Estado. Guardem isso. Isso já caiu em prova e pode cobrar de novo. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo. Olha aqui, ó, caiu na prova, né, PGMBH. Ainda que submetido ao regime de direito público, nenhum ato praticado por concessionária de serviço público pode ser considerado ato administrativo. Tá certo ou errado? Erradíssimo, né? Porque a doutrina também diz que é aceitável, né, determinados entes particulares pratiquem atos administrativos em nome do Estado. É viável, sim, e não inviável. Então, nesse caso, ela vai estar errado. Beleza? 2. Está sujeito ao regime jurídico público ou regime jurídico administrativo. Na prática dos atos administrativos, a administração figura com todas as prerrogativas e restrições inerentes ao poder público. Esta característica afasta o conceito do ato administrativo. Os atos de direito privado praticados pelo Estado, como a locação de um bem ou uma assinatura de um cheque, por exemplo, né? Se, é, se o órgão, né, público emite um cheque,
o pagamento de um prestador de serviços, este seguirá as regras de direito empresarial, beleza? Portanto, os atos praticados pela administração, regidos no direito privado, estão fora dos conceitos administrativos, como veremos adiante. Estes pertencem ao grande gênero de atos da administração. Olha aqui, ó. Então, os atos praticados pela administração, regidos pelo direito privado, estão fora do conceito de atos administrativos. Entendeu? Guardem isso, podem cair na sua prova. Os atos administrativos também podem produzir efeitos jurídicos imediatos. O que ele quer dizer? Que os que distinguem da lei, que tem conteúdo geral e abstrato. Os atos administrativos, tá? São declarações de vontade que geram efeitos concretos. Essa definição menos abrangente não alcança os atos normativos, por exemplo, decretos, portarias, resoluções, regimentos, na medida em que estes têm o conteúdo de lei, não produzido efeitos imediatos, porque seria um ato governamental, ato de governo, lembra? Essa definição menos abrangente, tá? Tal definição exclui também os chamados atos materiais, bom, que consistem em mera execução de determinações, como, por exemplo, uma demolição de casa, uma varreção de ruas, e também exclui os chamados os atos enunciativos, que são como atestados e certidões, os quais não produzem efeitos jurídicos. Beleza? É um fato administrativo, é um documento, mas não produz efeitos pela justiça. Toda forma e geração de efeitos jurídicos, tá, evidencia que os atos administrativos constituem na concretização, tá, dos poderes administrativos. Ok? Quarto parágrafo. Quarto parágrafo, não, quarto assunto, referente aos atos administrativos. O ato administrativo, ele também sempre é passível de controle judicial. Caso seja acionado, tá, o Poder Judiciário, pode ser chamado a realizar o controle de legalidade dos atos administrativos. Além disso, tá, vale lembrar que, como regra, não exige o esgotamento da via administrativa para só então ser acionado o ato judiciário. Não, nem sempre. Primeiro é chamado ato judiciário para depois se exigir o esgotamento da via administrativa. Beleza? E, por último, o ato administrativo ele é sujeitável à lei. O ato administrativo praticado no plano infralegal devendo respeito aos limites legais, tá? Estudando agora o conceito de ato administrativo, agora vamos passar agora sobre o estudo dos atributos. Os atributos do ato administrativo, tá? Diz o quê? Que na doutrina, usualmente, ele aponta 4 atributos ou características dos atos administrativos que os diferencia dos demais atos jurídicos. Vamos perceber, tá, que são decorrências do regime do direito público que mencionamos anteriormente. Então, quais são os 4 tipos de atributos administrativos? Isso já caiu em prova, pessoal. Guardem isso. Quais são os 4 tipos de atributos dos atos administrativos? Tem até um mnemônico aqui, ó. PIAT. P de presunção de legitimidade, I de imperatividade, A de autoexecutoriedade e T de tipicidade. Esses são os 4 atributos do ato administrativo. Isso já caiu em prova. Guarda. É importante adiantar que os atributos de imperatividade e autoexecutoriedade, eles nem sempre estarão presentes em todos os atos administrativos, tá bom? Então, guardem. Autoexecutoriedade e imperatividade. Só esses dois aqui do meio. Eles nem sempre estarão presentes em todos os atos administrativos, ok? Ele é existente, mas ele nem sempre vai estar presente. Atributos. Somente alguns, como a imperatividade e a autoexecutoriedade, e presentes em todos atos administrativos, a presunção de legitimidade e a tipicidade. Isso já cai em prova, tá? Dentre os atributos dos atos administrativos, a autoexecutoriedade nem sempre está presente, assim como a presunção de veracidade, já que somente os atos administrativos constitutivos de direitos
assim a demandam? Não. Letra B. A legalidade não está presente nos decretos autônomos, porque não depende de existência de norma prévia à regulamentação? Também não, né? Não está presente em todos os atos que configure a expressão do poder da polícia, que este também pode possuir caráter preventivo. Não, também. Pode ser que nem sempre, ó. Pode ser que nem sempre, né, ele vai estar presente, correto? Configura a expressão do poder de polícia. Vamos lá. Quais são os dois? Autoexecutoriedade e imperatividade. Tá certo, né? Autoexecutoriedade e imperatividade. Este aqui também pode possuir caráter preventivo. É o mais correto ser. Letra D. A imperatividade só se mostra presente nos atos administrativos para os quais haja expressa previsão de publicidade, sem o que não há imposição de efeito externo. Errado. Então a resposta é o quê? Letra C, né? Letra C. Porque não está presente em todos os atos administrativos, que configura a expressão do poder de polícia, e este também pode possuir caráter preventivo. Então, letra C, a resposta. Agora em diante, vamos falar sobre a definição de cada atributo. E vamos começar pelo primeiro de todos, a presunção de legitimidade e veracidade. A presunção de legitimidade e veracidade é atributo de todo ato administrativo, assim como ele, como também a tipicidade, tá bom? A presunção de legitimidade informa que os atos são considerados legais e legítimos até que se prove o contrário. Guarde isso aqui. Isso aqui já caiu em prova a definição dele, ok? Em outras palavras, sempre se presume que o ato foi produzido de acordo com o ordenamento jurídico, ok? Essa é a presunção de legitimidade. Já por sua vez, a veracidade informa que são considerados verdadeiros os atos declarados para sua prática do ato administrativo, ok? Guardem essas duas definições, pois já foram cobradas em prova. Guardando presunção de legitimidade, os atos da administração são considerados emitidos na forma da lei. E a veracidade são considerados verdadeiros os fatos alegados pela administração pública para a prática de atos administrativos, ok? Logo mais abaixo, né, vamos falar sobre a parte ali da produção de efeitos, né, do critério de veracidade e legitimidade, e diz o quê? Que este atributo confere a agilidade para a administração pública, na medida em que seus atos produzem efeitos desde o seu nascimento, ainda que posteriormente possa se provar ilegal o ato ou a inverdade de seus motivos, beleza? Então, guarde isso aqui também, pode cair na sua prova. Um ato pode se considerar legítimo, né, através do atributo, desde seu nascimento, mesmo que ainda pode produzir efeitos se ele for legal? Sim, entendeu? Então, guarde, que é interessante, pode cair na sua prova. E caiu. Olha aqui, ó. A prova caiu no Tribunal de Contas do Distrito Federal. A presunção de legitimidade é atributo de todos os atos da administração, correto? Inclusive os de direito privado. Perfeito. Cada dada a prerrogativa inerente aos atos praticados pelos agentes integrantes da estrutura do Estado, correto? Perfeito. Sem muito o que questionar. Foi exatamente o que a gente acabou de analisar aqui. No entanto, admite-se a prova contrária, tá? Na presunção ali de legitimidade ou veracidade. Ou seja, é possível que se prove o ato, na verdade, em que se apresenta um vício. Assim, fala-se que a presunção de legitimidade ela é relativa e não absoluta, beleza? Esta prova é a ônus do administrado. Em outras palavras, é o administrado que deve provar a existência da ilegalidade do fato, ok? Vamos falar agora na imperatividade. Imperatividade é o atributo, né, que consiste na imposição dos efeitos do ato administrativo aos administrados de forma unilateral. A imperatividade diz respeito à coercibilidade das obrigações e restrições impostas pelo poder público.
É um atributo que concede à administração a capacidade de impor penalidades aos administrados por não cumprir os atos emitidos por ela, como, por exemplo, leis, né? Se você não cumpre, logo o Estado vai te cobrar. Isso é imperatividade. Respeitando o contraditório e a ampla defesa, mesmo que não tenham cometido nenhuma irregularidade, devido ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. É o caso, por exemplo, da imposição de uma multa, né, administrativa sobre o particular. Ele não é necessário que o particular concorde, é óbvio que não é concordar. Os atos adotados, tá, de imperatividade independem de uma determinação adicional para o seu cumprimento. Ou seja, se ver que está errado, o Estado pode ir lá penalizá-lo, independentemente se o cara quer ou não. Nestes casos, a imperatividade decorre só da existência do ato administrativo. No entanto, a imperatividade não está presente em todos os atos administrativos, ok? Guarde isso. E você tem que guardar essa parte aqui do conceito de imperatividade. E tem que guardar em especial esse trecho aqui, tá? A imperatividade nem sempre está presente em todos os atos administrativos, tá? Isso porque existem atos administrativos que dependem do interesse particular, como é o caso de uma certidão expedida em uma repartição pública, né? Ou, por exemplo, né, um ato negocial. Isso aí vai à vontade do particular e não do Estado. Ok? Bem tranquilo, né? Bem fácil, bem de boa. Vamos agora falar sobre a autoexecutoriedade, que também é um atributo que nem sempre vai estar presente em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade consiste o quê? Na desnecessidade, ou seja, da não necessidade de submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos previamente à sua execução. Ou seja, ele pode atuar independentemente se o judiciário quer ou não que atue. Em outras palavras, em virtude da alta executoriedade, a administração pública poderá impor aos particulares diretamente o conteúdo do ato administrativo sem a necessidade prévia de autorização judicial. Isso é autoexecutoriedade, ou seja, ele tem o poder de autoexecução. Ele não precisa de alguma lei para que ele possa fazer feitos. Ele não precisa, ele é independente. Por isso que já tem essa não prévia de autorização judicial, ok? A desnecessidade de submeter ao poder judiciário os atos administrativos. Guardem isso, pois pode cair na sua prova. O administrado é que, caso se sinta prejudicado, poderá acionar o judiciário para realizar o controle de legalidade sobre aquele ato administrativo, ok? Bem tranquilo. Mas, como vimos, nem todo ato administrativo ele é auto-executório, que nem a gente acabou de falar. Ok? O ato administrativo auto-executório, ele pode existir quando houver três situações. Primeira, urgência. Segundo, uma expressa previsão legal. Três não, duas, né? Urgência e expressa previsão legal. Na urgência, caso a medida não seja adotada de imediato, maiores poderão ser os prejuízos do interesse público. Exemplo, uma demolição de um prédio que ameaça ruir, ou uma interdição, ou uma internação de uma pessoa com doença contagiosa. Beleza? Expressa previsão legal. Pode acontecer em algumas situações em que a lei autoriza expressamente que a atuação administrativa seja auto-executória. Exemplo, a apreensão de mercadorias, o fechamento de casas noturnas, a retenção da caução de um contrato administrativo, por exemplo. Isso já cai em prova. Sobre a questão abaixo, tá? O atributo administrativo que depende de expressa previsão legal ou se justifica diante da necessidade urgente seria qual? Como se chama? A auto-executoriedade, né? Esses são dois das situações em que haverá, né, a auto-executoriedade em ação. Então, gabarito letra A. Como já vimos, né, o resultado, alguns autores apontam que o atributo da autoexecutoriedade poderia ser desdobrado em duas características, em executoriedade e exigibilidade, tá bom? Então, ele vai atuar de duas formas, quando houver sensação de urgência ou quando houver expressa previsão legal,
e ele pode se atuar em duas situações. Ele pode ser executório, tá bom? Ou pode ser exigível. A executoriedade consiste na possibilidade da administração executar diretamente a sua decisão pelo uso da força, tá? Como é o caso da demolição de um prédio em ruínas, em que a administração pode demolir com seus próprios meios, seja com tratores, escavadeiras, pessoal, entre outros. A executoriedade é aquela, né, é a qualidade pela qual o poder público, tá bom, pode compelir materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu. Já na exigibilidade, tá? A administração somente tem a seu dispor meios indiretos de coerção, como é o caso da determinação da administração para a instalação de um corrimão numa escada de um hospital. Tal ordem pode ser presumidamente válida e fazer de imperatividade, e ela deve ser cumprida. No entanto, quando se fala em mecanismos de exigir o seu cumprimento, repare que a administração não poderia, ela própria, instalar tal escada. Nesse caso, ela estaria limitada a utilizar meios indiretos de correção, com a aplicação de uma multa pelo descumprimento da ordem. Beleza? Então, em síntese, a auto-executoriedade ela é dividida em duas partes, em executoriedade e exigibilidade. Na executoriedade, a administração usa meios diretos de coerção. Já na exigibilidade, ele usa meios indiretos. Ok? E por fim, temos a tipicidade. A tipicidade consiste no atributo a qual deve corresponder as figuras definidas previamente na lei. Ele deve estar pautado na lei. É quase um conceito parecido com a presunção, né, de legitimidade. A cientificidade impede a prática de atos inominados ou não tipificados em lei. Diferentemente, é o caso do particular, para o qual vale a autonomia de vontade, a qual permite praticar os atos que não estejam previamente previstos em lei. Nesse sentido, tá? Menciona-se duas consequências da tipicidade. Ela representa a garantia para o administrado e ela afasta a possibilidade de ser praticado o ato totalmente discricionário. Na esfera de representação de uma garantia para administrado, impede que a administração pratique atos dotados de imperatividade e auto-executoriedade, vinculando unilateralmente o particular. Já na esfera de afastamento da possibilidade de ser praticado um ato totalmente discricionário, diz o quê? Diz que a lei, ao prever tal ato, ele já define os limites em que a discricionariedade poderá ser exercida. Então, essas duas partes são muito importantes para que possam vocês estarem guardando e estudando para a prova, pois elas também já foram cobradas, né? A parte das consequências da tipicidade, ok? E lembrando, a tipicidade, assim como a veracidade e a legitimidade, ela está presente em todos os atos administrativos, tá? Diferentemente da auto-executoriedade e da imperatividade, que nem sempre estarão. Ok, pessoal? Bem tranquilo, bem sussa a aula, né? Não é muito difícil, não foi muito difícil. Aqui tá os atributos do ato administrativo. Aqui embaixo teremos os exercícios de fixação a respeito do tema. Não terminamos, tá, a aula a respeito do tema ato administrativo. Essa é a nossa primeira aula. A princípio teremos uma ou mais duas aulas a respeito desse tema e vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema, onde falaremos sobre conceitos, espécies, falamos hoje sobre atributo. Então, digamos, um assunto vasto, porém interessante de se estudar. Valeu, pessoal. Muito obrigado para você que esteve até aqui na nossa aula. Bons estudos para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos manter o foco nos estudos, pois já está próximo da nossa prova. Valeu, pessoal. Até a próxima.